Jesus. Seja bem-vindo ao Bênção da Manhã, seja bem-vindo ao podcast Bênção da Manhã e esta live que estou fazendo aqui pelo meu Instagram. Estamos declarando aqui inicialmente a profecia e o posicionamento de Josué no capítulo 24. Josué, se alguém puder anotar aí no comentário da live, Josué capítulo 24, 14, 15 e 16. 14, 15 a 17. 14 a 17. Josué 14 a 17 é a nossa declaração nesta manhã. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses de seus pais, de que vocês serviram do outro lado do rio Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, é opcional. Tem gente que não quer servir a Deus. Ok, tranquilo. Siga em frente e assuma as consequências e o risco disto. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se posicione. Se os deuses os deuses que assim seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos povos dos amorreus em cuja terra estão morando, mas Josué disse assim: quero que vocês saibam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. E quando ele se posicionou, olha aqui, eu tenho enfatizado isso com os homens de honra da nossa comunidade, eu tenho batido nesta tecla, que eu tenho declarado e aprendido um princípio poderoso. Tanto a coragem quanto o medo são contagiantes. Presta atenção, quando um líder se posiciona, quando um líder assume a sua posição, ontem eu falei isso na live de ontem, está no podcast também. A live fica salva 24 horas, mas no meu podcast em áudio, que eu gravo simultâneo aqui, ó, ele tá salvo lá na minha conta no Spotify, no Deezer, nessas plataformas de áudio, como Bênção da Manhã ou Osmar Israel Dias, para deixar registrado esse momento profético que o Brasil está passando. Eu já gravo esses podcasts, hoje é o 300, hoje é o número 300 e, deixa eu ver aqui, 333, a proteção de Deus sobre a sua casa, parte 2. Mas eu tenho enfatizado o seguinte, que quando um líder assume a sua posição, a espinha dorsal dos demais apruma-se. Quando o homem da casa, quando o líder da casa, ou quando a líder da casa, porque eu falo com muitas mulheres aqui que eu conheço, algumas delas, que são mães solteiras, que não são viúvas, enfim, não tem uma liderança masculina dentro da sua casa. Mas quando você, mãe, quando você, mulher, quando você que lidera a sua casa, toma posição, se posiciona, seus filhos vão sentir segurança. Presta atenção nisso. Muitas vezes a gente não se posiciona com medo de desagradar as pessoas. E você está empurrando as pessoas para o caos, para o inferno. Quanto mais você relaxa, mais afrouxa. É momento de você se posicionar. Josué disse isso aqui, olha. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vou servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando lançamos um projeto de jejum e oração na nossa comunidade, eu disse para eles lá, olha, Deus falou comigo para eu entrar num projeto de 40 dias de jejum e oração de 1 de março a 9 de abril. Eu e a minha casa. Eu não obriguei ninguém, não. Toda a igreja entrou junto. Por quê? Porque viu um líder se posicionando. Eu não sou o melhor líder, aliás, sou bem fraco. Deveria ter mais pegada, mais posicionamento. Mas toda a igreja entrou, toda a igreja. Hoje é o nosso 24º dia de jejum e oração pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelas nossas autoridades e contra essa maldição desse coronavírus aí, a proteção sobre a nossa casa. Josué, então veja aqui, Josué, quando disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a galera parou. Falou, opa, esse cara não está brincando não. Aí veja só a resposta das pessoas.
Então o povo respondeu, verso 16: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Em outras palavras, está dizendo, ninguém aqui está louco para não servir a este Deus que nos ama. Ninguém aqui está brincando. Nós vamos servir a esse Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Veja, Josué se posicionou dizendo, olha, eu vou servir ao Senhor. Eles disseram assim, não, peraí, nós vamos junto, porque Ele também é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Por muito tempo na minha vida, quando meus filhos eram pequenos, o Senhor era o meu Deus. Com o passar do tempo, eles foram alcançando o entendimento e eles disseram, não é só do meu pai, não, é meu também. E eles se posicionaram, eles tomaram a decisão, eles consagraram a sua vida a Deus. Eles fizeram um testemunho público através do batismo, nas águas, dizendo, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma aliança. Porque Deus, atenção, Deus não tem netos não, Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. Por muitos anos na minha vida, o Senhor foi o Senhor da minha mãe. Eu ia tudo para ela. Que nem aquela frase que tem no adesivo do carro, pede para a mãe que o filho atende, né? Mas eu fazia muito isso. Até que chegou um momento que eu vi o posicionamento da minha mãe na minha casa. Meu pai não era cristão. Meu pai foi ter uma experiência com Cristo já na minha fase adulta, quando eu já era pastor. Eu batizei nas águas. Mas minha mãe foi muito posicionada. Minha mãe, apesar de ser uma mulher frágil na sua saúde, frágil na sua postura às vezes, né? Muito calma no falar, muito tranquila, muito sossegada. Nunca vi minha mãe gritando em nenhum momento, mas ela se posicionou. E ela me levou para a escola dominical aos domingos pela manhã. Nós íamos a pé. Eu tinha 6 anos de idade. Ela pegava os três filhos que moravam em casa nessa época. Os outros 3 já tinham saído de casa para mudar para São Paulo. Mas os 3 filhos menores, nós íamos a pé para a igreja. Nós íamos a pé para ouvir a palavra, para aprender a palavra. Todo domingo de manhã e voltávamos à noite. Eram 2 cultos. A pé. Era a pé. Era uma distância de uns 5 quilômetros quando eu morava em Assis ainda. Então Deus, minha mãe, se posicionou na minha casa e deixou um legado. Portanto, mulher, você que está aí, você que é arrimo de família, você que é a proteção da sua casa, pare de ficar chorando pelos cantos. Levante-se e posicione. Nossos filhos, eles querem ver posicionamento em nós. Enquanto você não se posiciona, eles vão manobrando você, porque eles às vezes não têm entendimento e você entra na onda deles. Mas quando você se posiciona em qualquer situação, é no time de futebol, é numa empresa, é numa igreja, é na família, em qualquer lugar, numa nação. Por isso que eu tenho desafiado você a parar de murmurar contra as autoridades, parar de amaldiçoar o seu presidente. Pare de amaldiçoar o seu presidente. Pare de ser antagonista nessa história. Se ele errar, se ele cometer erros, vai sobrar para todo mundo. Porque é assim. Se o governador do seu estado cometer erros, atrocidades, absurdos, vai sobrar para você. Por isso que eu enfatizei ontem também, que nós devemos, 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, devemos nos levantar e fazer orações e declarações, intercessões pelos reis e por aquelas autoridades que estão sobre nós. Troque suas críticas por oração. Pare de criticar e interceda mais. Profetiza mais. Porque quando você profetiza, quando você libera palavras de bênção sobre as pessoas, o cenário, o mundo espiritual vai se movimentando em relação àquilo. Ei, Deus está ouvindo orações nessa nação, meus amigos. Hoje eu vi uma notícia logo cedo que milhões recuperados pela Lava Jato vão ser usados agora no combate ao coronavírus no Brasil. Milhões. Sabe quem foi o provocador da Lava Jato? Foi o Espírito Santo, foi o nosso Deus.
Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. E abençoe as autoridades. Abençoe. E as autoridades precisam se posicionar com sabedoria. Tenho orado por isto. Tenho orado por isto. Nosso prefeito aqui de São Paulo está saindo um tratamento de um câncer. Está indo no tratamento de um câncer. Eu soube pelo Carlos Bezerra Júnior, que é deputado, amigo pessoal do Bruno Covas, que ele já estava há um tempo morando na prefeitura. Morando, dormindo lá, vivendo ali, para se preservar na sua saúde. E ontem saiu a nota aqui que o gestor dessa crise do coronavírus aqui, o Davi Wipp, que é médico e infectologista, foi infectado, positivou no exame, no teste que foi feito. Deu uma declaração ontem. Precisamos orar por ele, precisamos abençoá-lo, precisamos abençoar o governador da sua cidade, o presidente da sua nação. Não adianta nada você ficar jogando pedra e não concordando. É a hora de nós unirmos, meus amigos. Não precisa ser antagonista nesse momento. É a hora de nós nos unirmos em relação a tudo isso. Quando você faz isso, quando a liderança faz isso, olha o texto que diz aqui, ó, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Olha aqui, chefe de família, deixa eu dizer para você. Olha aqui, bem pertinho de mim aqui. Homens que estão me ouvindo, tome a liderança da sua casa. Vou repetir aqui. Você foi colocado por Deus para ser sacerdote, profeta e rei da sua casa. Não deixe a liderança da sua família na mão da sua esposa. Seja homem de Deus. O conselho de Davi para Salomão, lá em 2 Samuel, capítulo 2, se não me engano, diz assim: eu vou pelo caminho de todas as pessoas. Ele estava à beira da morte, chamou Salomão, seu filho, e disse assim: esforça-te e sê homem. Sê homem. Assuma a sua postura de liderança. Assuma a postura de liderança da sua casa. Levante-se mais cedo para orar. Busque a Deus. Adore a Deus. Mostre o caminho. Profeta. Seja o profeta na sua casa. Vá buscar a Deus. Vá buscar a palavra. Vá buscar a palavra de Deus para trazer segurança. E governe a sua casa. Governe a sua casa. Por trás de uma mulher dominadora tem um homem omisso. O que será das gerações futuras com os homens omissos? Homens que não assumem a sua posição. Homens que não lideram a sua casa. Homens que vão jogando tudo no colo das suas esposas, nos ombros delas. E as mulheres estão estressadas, muitas delas estão doentes, porque assumem uma carga que não foram chamadas para assumir. Não foram chamadas. A mulher foi criada por Deus para ser adjutora, para ser cooperadora. Mulher sábia edifica a sua casa. Não assume a posição do outro. O lar ajustado é Cristo, cabeça do marido. Cristo, o marido, a esposa e os filhos. Quer que eu desenhe? Eu tenho uma caneta aqui. Eu posso desenhar para você. O marido, 1 Coríntios capítulo 11. Vamos lá, já que estamos no assunto. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 11. Deixa eu abrir aqui. Ninguém está com pressa mesmo, né? Alguém está com pressa aí? Está todo mundo de férias em casa? Está todo mundo. Aqueles que pediam a Deus tempo. Senhor, eu queria ter mais tempo contigo. Olha como Deus é bom. Deus ouviu. Olha aqui que coisa maravilhosa. Olha aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1.
Eu os elogio porque em tudo, versículo 2, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo, o cabeça de todo homem. Cristo, aqui ó, Cristo, cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça de toda a mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Deus, cabeça de Cristo, Deus, Cristo, o homem e a mulher. O que a cabeça faz no corpo? É o corpo que conduz a cabeça ou a cabeça que conduz o corpo? É a sua mulher que conduz você ou é você que conduz sua mulher? Quem é mais intercessor na sua casa? Sua mulher? Está errado. Desculpe. Está errado. Ah, mas a mulher é mais sensível, a mulher é mais sensível. Até o homem assumir essa posição. Ela continua sendo sensível, não tem problema nenhum. Mas o homem lidera. Um lar ajustado é um homem debaixo do senhorio de Cristo. O homem lidera, a mulher coopera e os filhos obedecem. O homem debaixo da cobertura de Cristo, do senhorio de Cristo, ele lidera, a mulher coopera e os filhos obedecem. Quando os filhos estão em rebelião na nossa casa, eu sei por experiência própria, criei 2, hoje são adultos e servem ao Senhor comigo. Mas quando os filhos estão em rebelião em casa, sabe por quê? Faltava posicionamento da minha parte. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa que está ouvindo aqui. Porque ela por muitas vezes, ela me chamou e disse assim, isso aqui é a sua função. Isso aqui é a sua função. Deixa eu dar um testemunho para você aqui. Quando meus filhos tinham um problema na escola, algumas vezes, minha mulher foi chamada lá. Eu dizia que não tinha tempo de ir na reunião de pais e mestres, ela foi chamada lá. 1 ou 2 vezes. Passou uma vergonha tremenda. Voltou para casa desestabilizada. E disse para mim assim, a partir de hoje, ou você vai na reunião de pais e mestres, ou não terá representantes lá naquela reunião, porque eu não vou mais. Ela se posicionou. Sabe o que aconteceu? Eu dei meus pulos e fui em todas. Fui em todas. E aí lá eu senti o que ela sentia. Só que eu sou racional, eu sou homem. Então eu não me abalava com aquilo. Eu ficava envergonhado, obviamente. Qualquer coisa que os seus filhos fizerem errado, se você tem integridade, hombridade, fidelidade a Deus, você fica chateado mesmo. Mas eu voltava e me posicionava em casa. Isto foi uma bênção. Uma bênção. Então, homens que estão me ouvindo, deixa eu achar o texto para você, para você não achar que eu estou agredindo você aqui. Às vezes o cara fala, não, o cara está bravo, o cara está revoltado. Não estou revoltado não. Deixa eu achar o texto aqui para mostrar para você o conselho de Davi para Salomão. Deixa eu achar aqui. Senão vai pensar que eu não... Não é Segunda Reis. Deixa eu ver aqui. Um minutinho só. Se alguém quiser me ajudar aí, eu vou procurar aqui pelo computador que vai ser mais rápido. Esforça-te e ser homem, é o texto. Esforça-te e ser homem. Acho que Deus está querendo tocar nesse assunto com alguém aqui. Então, esforça-te e ser homem. Pode ser que Deus queira falar com alguém aqui, ó. 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, né? Segundo, estava indo segundo, é primeiro. 1 Reis, capítulo 2. Olha aqui.
as últimas ordens de Davi a Salomão, Salomão, filho de Davi. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão dizendo: presta atenção, homem. Ele não deu sugestão, não. Ah, mas eu não gosto da ordem. Pois é. Continue assim. Continue sendo complacente, você vai ver onde vai parar a sua casa. Ele deu ordem ao seu filho Salomão, ordens, dizendo, versículo 2: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi está dizendo, eu estou indo. Portanto, tenha coragem e seja homem. Tenha coragem e seja homem. Interprete o texto comigo. Para você ter coragem, você precisa ser o quê? Alguém responda aí no comentário. Para se ter coragem, precisa ser o quê? Uma palavra só. Estou esperando a resposta. Live interativa. G100. Grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Ninguém respondeu aí. Segundo a interpretação do texto aqui, ó. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. A Sandra respondeu lá, Odair. Acho que foi o Odair que soprou para ela. Homem. 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 O Ivan declarando aqui a Cida, a Keiko. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Tenha coragem e seja homem. Para ser homem precisa ter coragem. Covarde não assume a hombridade. Covarde assume outras coisas. Não a hombridade. Não a masculinidade. Guarde os preceitos do Senhor. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Aliás, quero recomendar essa Bíblia para vocês. Ela deve sair ao contrário na câmera aí. Mas é a Bíblia de Estudo do Discipulado, nova tradução Almeida. Nova Almeida atualizada. Muito boa. Ela é grossa, ela tem comentários. Muito legal essa Bíblia. Tempo de você estudar a Bíblia. Essa Bíblia é maravilhosa. Ela tem comentários que apontam para relacionamento e discipulado. Então, veja aqui. Guarda os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Quer ser bem-sucedido em tudo o que você fizer? Quer ter sucesso? Não é a terceira faculdade, a quarta pós que vai levar você a sucesso. É você andar nos caminhos do Senhor. Claro que o estudo ajuda muito. Mas andando nos caminhos do Senhor, guardando os estatutos, seus mandamentos. Olha as ênfases que Davi deu aqui. Guarda os preceitos. Tudo é palavra. Todos os termos que ele usa aqui. Guarda os seus preceitos. Palavra de Deus. Andando nos seus caminhos. Palavra de Deus. Guardando os seus estatutos. É outro adjetivo da palavra de Deus. Os seus mandamentos. Outro adjetivo. Seus juízos. Outro adjetivo. Seus testemunhos. E para não deixar dúvida, ele disse assim: como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Se você quer ser bem-sucedido, onde você estiver e por onde for, este é o segredo. O segredo não é você fazer cursos de coaching, pagar fortunas para ouvir caras que nem sucesso teve. Tem sucesso agora dando palestra e ganhando dinheiro, mas nem sucesso teve. Então, ouça a palavra de Deus. Seja mentoreado por Davi aqui. Está buscando mentores? Eu gosto de um livro do Wayne Cordeiro, que é um pastor no Havaí, que ele escreveu um livro chamado o seguinte: Mentores segundo o coração de Deus. Ele fala que você pode buscar mentores nas Escrituras. Aqui você vai encontrar falhas. O próprio Davi, ele errou muito, mas ele acertou na maioria. Evite os erros dele e aprenda com os seus acertos. Imite os acertos e evite os erros. E ele está dizendo para o seu filho: assim você será bem sucedido em tudo que você fizer e por onde quer que for.
o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Então, olha aqui que tremendo isso. Quando você se posiciona diante de Deus, assume a sua posição, assume de viver para Deus. Um minutinho só. Andando nos caminhos dele, você não está somente protegendo você. Você não estará somente protegendo a sua esposa. Você estará protegendo os seus filhos. Você estará protegendo a sua casa. Você estará protegendo a sua descendência. Por isso que o Salmo 112, 3 diz que a descendência, 112, 2 e 3 diz que a descendência dos justos será poderosa na terra. Poderosa, influente. Então, veja, o posicionamento de um líder, de um homem na sua família, diante da sua esposa. Quando o homem se posiciona na sua casa, diante da sua esposa se sente segura, leve, sem estresse. Não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, não vai ter síndrome de pânico. Ela vai ser curada. Muitas mulheres estão doentes porque os seus maridos são omissos. Seus maridos são omissos. Homem, pega essa palavra para você. Não me queira mal. Não me queira mal. Não estou agredindo você. Estou falando verdade para você. Porque a verdade liberta. Eu sei porque eu provei isso na minha própria pele. Eu sei porque eu fui mentoreado. Fui mentoreado pelo pastor Carlos Alberto, que é um homem de Deus, que me ajudou nesse posicionamento, muitas vezes. Chamou a minha atenção, me admoestou, me encorajou, me fortaleceu. Sou grato a Deus pela vida dele e da pastora Celi de forma especial, porque tivemos mentores na nossa vida. Eu estou procurando fazer isso com você aqui. Eu estou procurando fazer isso com você. Assuma a sua posição. Assuma a sua posição. Tome posse. Pare de ser omisso. Pare de ser omisso. Posicionamento, o alinhamento familiar correto é Cristo, cabeça do homem. O homem lidera. A mulher coopera. E os filhos obedecem. Quando há unidade no casal, os filhos não encontram espaço para se rebelar. Está havendo rebeldia na sua casa com seus filhos, é porque está havendo você e seu marido, você e sua esposa estão desconectados. E isto traz insegurança para os filhos. E a insegurança, eles começam a agredir você, a falar contra você e a ser rebelde para chamar a sua atenção. Portanto, nesta manhã, eu quero desafiar você. Eu ia por outro caminho. Relacionei várias coisas aqui, mas eu creio que serviu para alguém essa palavra aí? Serviu para alguém? Deus está falando com alguém? Está falando? Glória a Deus. Eu estou aqui para encerrar já a live, não quero ser longo não, já deu 40 minutos, mas eu quero chamar uma pessoa para entrar na live aqui, para nós orarmos juntos pela sua família e pela nossa casa. Ela já está aqui na minha frente, ó. Ela está aqui do meu lado. Olha ela aqui, olha aqui. Só esse Osmar mesmo para fazer isso, viu? Só esse Osmar. Olha como ela acorda bonita, gente. Então, deu um jeitinho, né, para aparecer aqui. Eu queria, em primeiro lugar, mandar um beijo para todos que estão aí. E esse desafio que o Osmar tem feito, né? Tem começado primeiramente na nossa casa. E eu queria desafiar você, mulher que está aí, porque nós, na Comunidade da Graça da Zona Sul, temos feito um relógio de oração. E este é meu turno de oração. Eu estava lá no meu quarto orando, porque este é o meu turno de oração. Então eu queria desafiar você, que não faz parte da nossa comunidade, mas você pode fazer aí na sua casa, chamar algumas amigas, né, e fazer um propósito com elas de ter um tempo de oração juntas. Isso tem sido
algo tremendo, tem fortalecido a nossa vida, nós temos aprendido muito e temos crescido muito. Então eu queria desafiar todas as mulheres que estão aí nessa live a colocar no coração e chamar outras amigas a fazer turnos de oração, porque é o momento que nós estamos precisando. Como o Osmar falou, também eu estava ouvindo aqui, a questão de nós mulheres temos o nosso papel em casa, como mulheres sábias, cheias de sabedoria, que vêm cooperar com o nosso marido, né? Como ele disse, Deus é o cabeça, depois do Senhor é o nosso marido e nós somos ajudadoras idôneas. E nós temos que ajudá-los. Muitas vezes eles precisam da nossa ajuda e não se omita, ajude seu marido. E os nossos filhos têm que estar em obediência. E nós estamos numa fase tão linda da nossa vida, nossos filhos casados, e nós temos visto esta palavra de Deus se perpetuar na vida deles também. Então nós queremos fechar essa live orando por vocês, declarando que nenhum mal virá sobre você, nenhuma peste, diz a palavra de Amém. Deus, né? Amém. E nós concordamos, porque aqui, nós vamos concordar. Amém. E a oração em concordância, a palavra de Deus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, concordando acerca de algo aqui na terra, o Senhor estaria concordando nos céus. Então nós vamos orar e vamos concordar. Amém. E você aí também concorde com esta oração, porque a oração, ela toca o coração do Pai, e assim será na sua vida. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é teu Deus. Amém. E não tenha medo, Amém. porque o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é Jesus Cristo. Isso mesmo. Ele está aí. Amém. Se você Amém. deixar Jesus entrar no seu coração Amém. hoje, ele vai se fazer presente totalmente e você verá uma transformação. Acho que falei demais, né? Falou linda. Então ora, meu bem, ora que depois eu oro também, mas eu quero reforçar isso que a Anice falou. Talvez, Cléo, na nossa live tenham pessoas que ainda não fizeram uma aliança com Cristo. Se você não tem uma aliança com Cristo, eu quero desafiar você. Talvez homens que estão me ouvindo aí falem assim, puxa, mas nem cristão eu sou. Pois é, tome uma posição hoje. Diga assim, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E comece a assumir a posição de sacerdote, profeta e rei. Meta a cara na palavra, aprenda os princípios. Acompanhe-me aqui nessa live todos os dias, 8 horas da manhã, nessa quarentena. Depois eu vou puxar para mais cedo. Mas agora, 8 horas da manhã, para nós aprendermos juntos. E eu queria saber, se você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, escreva aí para mim, escreva no comentário, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, e assim você vai poder fazer parte da família de Deus, e vai estar debaixo desta aliança de Deus. Como eu falei ontem, a proteção de Deus quando o povo de Israel estava no Egito, veio só sobre o povo de Deus. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma aliança, debaixo de proteção. Então entre em aliança com Deus, e vamos orar neste momento. A Anice vai fazer a primeira oração e depois eu vou encerrar fazendo um outro enfoque de oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em concordância. Em nome de Jesus. Nesta manhã, Senhor, Em todos aqueles que estão vendo, Senhor, através desse recurso tão abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Toca no coração de cada um. Senhor, essas pessoas que estão fazendo a decisão por Jesus como sendo o Senhor e Salvador, é tão simples, ó Pai. Sim, meu Deus. Apenas se elas declararem com a sua boca Jesus. e no seu coração crer, elas serão salvas, meu Pai. Pai. Oh, Por isso nós incluímos todas as pessoas. Todas. Pai, nós incluímos Nome todas as pessoas, Nome Pai. de Jesus. Nós incluímos, Senhor, aquelas pessoas menos favorecidas. Sim, Pai. Nós incluímos, Senhor, todos os profissionais da saúde. Nós incluímos, Senhor, a nossa família, aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Nós incluímos, Senhor, os nossos amigos, Sim, Pai. os nossos inimigos, Sim, Senhor. Pai. Que oportunidade, Pai. Sim, Pai. Que Sim, oportunidade de Sim, estarmos todos unidos, Em nome de Jesus. orando a um único Deus, Nome porque de existe Jesus. só um único Deus, Amém. o Deus Todo-Poderoso, porque muitos confiam em deuses
feitos de pedra, de madeira, mas esses deuses não falam, não têm coração, Pai. não têm mente, Sim, é apenas uma escultura. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que está em nós através do seu Espírito Santo. Ele nos deixou o seu Espírito Santo e nós temos liberdade para orarmos a Ele. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele é um Deus que nos ouve e responde às nossas orações. Amém. Por isso eu incluo toda a humanidade, toda a humanidade, Senhor, que esteja debaixo dessa nossa oração. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai. Em nome de Jesus. Mas em concordância, como diz a tua palavra, nós podemos Jesus. Tocar os céus. Nome Por de isso, Jesus. Senhor, nesta manhã, que a bênção Nome que de enriquece, não é riqueza apenas financeira, mas é riqueza espiritual, emocional, tira todo o medo, Senhor, traz uma riqueza emocional no coração de cada um, que essas riquezas venham para o teu povo e para todos, que a paz que excede todo entendimento nos guarde de todo mal. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pai, eu intercedo agora, junto com a Anice aqui, ligando esta oração, declarando sobre todos os profissionais de saúde. Todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, anestesistas, aqueles que estão lá no fronte, Senhor, de batalha. Incluímos o Davi Uip nessa oração, Senhor. Nós profetizamos saúde sobre eles, proteção sobre eles, sabedoria. Oramos pelos cientistas que estão em busca de medicamentos para combater esse maldito coronavírus. Nós abençoamos essas mentes. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu dês a eles sabedoria, discernimento, palavra de conhecimento, manifeste os dons espirituais para que prontamente, Senhor, este mal seja extirpado. Eu creio, Pai, que Tu já permitistes isto para chacoalhar as nações, e isto já foi feito, Pai. Poupa as vidas, poupa os menos favorecidos. Nós oramos pelas autoridades instituídas, Senhor. Oramos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Senhor, ele é um homem limitado, mas nós o colocamos lá. E nós temos que dar suporte para ele, Senhor, nas orações agora. Senhor, o povo brasileiro precisa se levantar e abençoar, e não amaldiçoar a sua liderança. Porque está escrito que toda autoridade, nenhuma autoridade foi colocada por homens, mas foi instituída por Deus. Deus usa os homens. Nós abençoamos o nosso presidente, abençoamos o nosso governador João Dória aqui em São Paulo, abençoamos o Bruno Covas, abençoamos o ministro da Saúde, o Mandetta, abençoamos todos esses homens, Senhor, que eles tenham sabedoria. Nós estamos aqui para abençoá-los, para declarar sobre eles a Tua proteção. Que venha a Tua proteção sobre a nossa casa. Nós e a nossa casa serviremos a Ti, Senhor. Venha a Tua proteção espiritual, emocional. Eu oro por aqueles que estão começando a ficar deprimidos, Senhor. Começando a entrar em síndrome de pânico, Senhor. Eu repreendo este mal. Que eles sejam guardados. Que as mentes sejam renovadas pelo Teu poder. Que a Tua misericórdia e graça esteja sobre todos, fortalecendo aqueles que porventura, Senhor, estão com sintomas de gripe, de febre. Eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, aqui se transforma um lugar de milagres. Está escrito: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 119, versículo 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de todas as suas necessidades. Como que Tu nos livras, Pai? Enviando a sua palavra e nos curando e nos livrando de tudo aquilo que é mortal. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, que haja proteção e cura. E eu oro, Pai, para um despertamento na nossa nação, que os lares sejam alcançados, as famílias sejam alcançadas, e haja um grande derramar do Teu Espírito Santo no Brasil e nas nações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Gostaram da Anice aqui junto comigo? Vocês querem ela outros dias? Fazer uma dobradinha. Querem? Quem quiser, fala aí. Fala aí pra gente ver senão eu vou dispensar ela. Mas eu quero fazer um convite especial para você, nesse final dessa live. Amanhã, 8 horas da noite, quarta-feira, eu vou começar uma série, às quartas-feiras à noite, chamado Metanoia Online. Estava tomando banho hoje cedo, Deus me deu essa direção.
Metanoia Online, renovação de mente e coração. Deus tem me dado, no ano passado, chegou nas minhas mãos riquezas tremendas sobre a questão da renovação da mente. Eu quero entesourar para você. Eu quero despejar aqui nessa live o conteúdo que Deus tem me dado de palavra de Deus. Então amanhã, 8 horas da noite, eu vou fazer um bannerzinho hoje para lembrar você, mas se você tem interesse nesse tema de ter a sua mente renovada, metanoia significa renovação de mente e coração. Porque se você tiver a mente de Cristo, você vai passar por todas as crises como Cristo passou. Metanoia Online, amanhã, quarta-feira, 8 da noite, vou gravar pelo YouTube também e vou transmitir pelo Instagram também. YouTube da CG Zona Sul. Vou fazer a transmissão por lá e pelo meu Instagram também. Tenha um dia abençoado, faça um dia abençoado e protegido, em nome de Jesus. Amando você. Beijo. Amanhã, 8 horas, aqui de novo. Espalhe isto. Vamos fazer uma corrente aí de oração e de devocional todas as manhãs. Beijão. Até já. Espera aí, Cléo. Vamos fazer uma foto nossa lá. Live você tem que fazer assim, ó. Ah, é? No final você faz uma foto assim, ó. Posada. Lá. Eu? Vem mais pra frente. Aí. Aí. Beijo. Peraí. Aí foi. Deus abençoe vocês. ...368 espectadores. A comunidade só está crescendo aqui. Isso que muitos líderes não entrarem, não.